programa não recomendado para menores de 10 anos. Você deve estar se deliciando na expectativa dos próximos programas Mais Saúde com esse nosso convidado, Dr. Gustavo Trevisan, esse psicólogo, professor doutor em psicologia e católico, professa sua fé e coloca na raiz dos seus trabalhos, né? Perfeito. Quer dizer, aquela formação. Então, eu estava brincando, comentando aqui que a gente faz isso, doutor Roque, eu, quando temos que indicar algum profissional. Porque, gente, o que a gente já escutou paciente contar é complicado. É muito difícil, eu entendo. É. Eu entendo. Porque é ético, não é ético, é o correto. Ah, mas a sociedade hoje, então tá tudo muito assim, tudo é permitido, né? Eu costumo ser muito criterioso também para não tentar misturar a religiosidade, consciência, Sim. mas elas se conversam. Claro. E essa conversa, ela é muito importante a gente visitar nossas bases, o que a gente acredita, né? Porque a gente pode levar as pessoas a um caminho que não é legal para ninguém. Visitar as nossas bases. O que é visitar as nossas bases? Tem um texto muito interessante do Humberto Eco. Ai, adoro. Ele diz assim: o que creem os que não creem? Né? É uma discussão de que existe moral sem religião. E aí existe uma discussão dele e de um bispo, nesse texto muito interessante. E no final, até Humberto Eco ele diz assim, pode até existir moral sem base religiosa, mas é muito mais fácil a moral nascer da base religiosa. Então eu acredito muito nisso. A gente tem um alicerce, e a partir desse alicerce, muitas engenharias e arquiteturas podem se construir. E visitar nossas bases significa olhar para aquilo que foi construído, os nossos valores, o nosso caráter, a nossa persona. E tudo isso, Gustavo, começa na família, né? É fundamental. Fundamental. A família tem um papel importantíssimo. A família é o protótipo do mundo. A maneira como a gente apresenta o mundo para as crianças é a maneira que ela vai olhar o mundo a vida inteira. A família coloca um óculos e esse óculos a gente consegue moldar dentro de casa. Né? A família é fundamental. Eu sou um defensor assíduo e militante dos valores familiares, porque eles de fato fazem total diferença na condução ética, moral, personalidade, de caráter do cidadão, da pessoa, do ser humano. Mudando assim até um pouquinho o assunto da pauta, que como vamos ter vários programas, eu estou me permitindo. O que você acha que aquele período de pandemia trouxe de positivo e de negativo para essa formação dessa criança? Eu acho que a pandemia potencializou o que existe. Né? Muita gente fala isso do filho, né? O filho vai melhorar o casamento. O filho potencializa aquilo que é. Então, se o casamento é bom, faz ficar melhor. Se o casamento é ruim, faz ficar pior por conta das responsabilidades. Mas tudo tem jeito, né? E a pandemia foi isso. Famílias que mantinham diálogo, estrutura, rotina saudável. A pandemia, ela potencializou isso, porque agora o tempo ficou ali muito presente, né? Agora, famílias que tinham divisões, que não se comunicavam, que não se conversavam, que não conviviam, por questões de desacordos, e a pandemia, ela potencializou isso também, porque agora eu vou conviver com alguém que eu não conheço, né? Alguém que eu não estou. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito ela deu visibilidade e potencializou as relações. E para as crianças, eu achei que foi muito ruim, porque as crianças precisam de ralar joelho, precisa de vitamina D, precisa de se frustrar, precisa de brigar com um coleguinha, no bom sentido, de é meu, não é meu, e a professora vai lá e fala, não, isso aqui é dos dois, vamos lá. Então a criança precisa desse movimento. Então a gente percebe, eu até brinco no consultório, esse aqui é filho de pandemia. Júlia, você já consegue ver? Eu já consigo, porque socialmente teve um prejuízo muito grande, né? A criança naquela idade fundamental, 4, 5, 6 anos, ficar reclusa e ver o mundo por tela, e a gente briga
tanto o quanto é prejudicial dar tela às crianças, em todos os fatores, e aí a gente se viu obrigado a alfabetizar através do computador, e faltou contato. A gente precisa do contato. Você falou uma frase hoje nos bastidores para mim: o toque, ele libera no cérebro uma série de substâncias, entre elas a ocitocina, né? E a gente não teve isso. E as crianças precisaram. E até hoje, você não se sente mais à vontade de chegar e dar aquele abraço, porque nós, né, o que a gente mais gosta de fazer aqui na comunidade é abraçar gostoso, apertar. Então, isso foi uma das coisas que eu mais senti e ainda sinto. E de não ter aquela coisa, paciente, eu recebo o paciente de máscara, ele também, e longe assim, né? Quer dizer, você não pode nem dar um abraço, porque antigamente era diferente, você acolhia o paciente no consultório. Isso já começa assim. E até constrangedor, porque você nunca sabe como que o outro vai reagir, se dá a mão, se abraça, se chega perto, se fica longe. Então, os vínculos humanos afetivos, eles foram muito prejudicados pela pandemia. Mas eu queria aproveitar a sua audiência e eu quase que faço um apelo aqui. Vou até olhar para a câmera aqui. Sim. O programa é seu para você justamente fazer esses apelos, colocar o que você acha que no seu coração precisa. Para você que está nos assistindo agora, nesse horário, assim, olha, é quase que um pedido, uma súplica, um apelo. Saúde emocional também é feito de toque físico. Então, eu acho um absurdo os pais que não têm costumes e hábitos de abraçarem os filhos. O filho precisa disso, a criança precisa disso, então não tenha medo de se aproximar, beijar, abraçar. Até hoje o Roquinho beija o pai. Claro! E eles passam, como cresce rápido, você vai ver o Arthur daqui a pouco, a Jaque está com 2 barbudos em casa. Quando você percebe que tem um beijo aqui que é de um barbudo que você conhece, mas de repente é um beijo aqui de um outro barbudo, e você olha o seu filho, como crescem muito rápido. Não tenha medo de beijar, abraçar, de tocar. O toque, ele é fundamental. Inclusive, menina precisa de colo de pai. Isso o Padre Léo falava sempre. E eu não sei se ele leu isso nos livros de psicologia, mas estão lá. Com certeza. Estão lá. O homem que lia, né, que era uma coisa, né? E ele tinha esse poder de observar a natureza e da natureza tirar um ensinamento. E isso é muito especial. Nossa, por isso que ele atingia aquelas pessoas de A a Z. E falava coisas do dia a dia e coisas importantes. Então, não deixe o computador, o celular, roubar de você aquilo que só você pode fazer, que é o toque no seu filho, o cheiro do filho. Que coisa espetacular. E cheiro da mãe, né? E cheiro da mãe. E casal também. É importante os filhos terem isso como referência. Nossa, como meu pai vai passear no shopping, vai passear na rua, pega na mão da sua esposa, pelo amor de Deus. Então, isso é importante, isso é referência, isso é amor, isso é toque, isso é carinho, porque a família não são ilhas, né? Famílias, como o Padre Léo dizia. O Padre Léo dizia isso, é verdade. Não, são pessoas que se entrelaçam em afetividade e fisicamente também, né? Isso é fundamental. Que programa gostoso, né? Era exatamente isso que eu estava assim, esperando você, para nós podermos fazer. E eu lembro tanto de uma vez, uma namorada do Roquinho na época, e falou assim: ai, você é muito grudento, sabe assim? Toda hora a gente tem que estar junto, não sei o quê. Ele olhou para ela e falou assim: meus pais são assim. Pois é. Bobei, a minha mãe vai no banheiro com meu pai. Ela até brincou usando essa expressão. E aí eu vi o quanto a criança traz o exemplo de casa. Sim. O que nós falamos não tem 1/10 do que nós fazemos para a criança, né? Eu costumo dizer, às vezes a gente fala para a criança, não minta. Aí toca a campainha e a gente fala que eu não tô. Não é assim? É verdade. Pois as crianças, elas se comovem com o que elas veem, muito mais do que elas escutam. Então, como a gente quer carinho, se a gente não ensina as crianças a terem carinho? E aqui a dica da nutricionista para encerrar o programa. Mastiga 30 vezes. Porque se você não mastigar, como é que você quer que a criança aprenda a mastigar? Né? Então,
Fica aí que amanhã tem mais e ó, cada programa um melhor que o outro. Até. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço.